Hoje falaremos sobre a Maki Zenin, mais especificamente da sua transformação de ser o novo Toji da atualidade. Enfim. Antes de começarmos, já peço a vocês que deixem um like e deixem suas inscrições. A ajuda de vocês é crucial para o crescimento e a expansão do canal, para que novas pessoas que também são fãs de Jujutsu venham fazer parte. Bom, sem mais delongas, a gente já pode começar, espero que gostem. Bom, vamos começar com um resumo sobre quem é Maki Zenin, e ela é, em outras palavras, uma membro dos 3 clãs fundadores mais fortes, o clã Zenin. Assim como Toji Fushiguro, ela também nasceu sem nenhuma energia amaldiçoada, por conta da sua restrição celestial, o que a levou a ser totalmente desprezada pelo seu próprio clã, já que eles aceitavam somente que os seus herdeiros possuíssem energia amaldiçoada e que fossem poderosos, além do fato do clã Zenin não aceitar muito bem quem as mulheres eram no seu clã. E ao ser desprezada pelo seu próprio clã, ela decidiu que iria se tornar uma feiticeira Jujutsu para assim provar que a sua família estava totalmente errada sobre ela. Por conta da sua restrição celestial, isso definitivamente torna Maki uma das pessoas mais próximas e quase iguais a Toji, pois ambos nasceram sem nenhuma energia amaldiçoada. Foram desprezados pelo seu clã e eles o enxergavam como pessoa sem utilidade para o clã. Esse foi o principal motivo pelo qual Toji Fushiguro decidiu abandonar o seu clã e tentar algo diferente. Ele encontrou seu tão esperado amor da sua vida, e ao decorrer disso, ambos pareciam felizes ao ponto de até mesmo terem um filho, que mais tarde seria chamado de Megumi Fushiguro. Mas por conta da desconhecida morte da sua esposa, Toji acabou se tornando um assassino de xamãs para ganhar a vida, já que ele sempre recebia sua quantia de dinheiro, o que o levou a abandonar Megumi e deixá-lo com a sua irmã. No quesito de força física, tanto Toji como Maki estão bem no topo. Ambos conseguiram causar grandes estragos em feiticeiros poderosos apenas utilizando de armas e pura força física. Isso se deve pela famosa restrição celestial. Quando uma pessoa nasce com uma restrição celestial, ela instantaneamente nasce sem energia amaldiçoada. Mas em troca da perca de energia amaldiçoada, o usuário é contemplado com uma melhoria imensa em todos os 5 sentidos, além da sua força e resistência serem capazes de até mesmo resistir a ataques poderosos de maldição de grau especial. Mas bem, agora que eu falei um pouco de Toji e de Maki, a grande questão é, como ela se tornou o novo Toji? Bom, tudo isso começa após os acontecimentos de Shibuya, no qual ocorreu todo aquele incidente da Maki em ser queimada pelas chamas do jogo e ela ganhar aquelas suas cicatrizes. No caso, foi um dos destaques de Shibuya. Mas o real motivo começa quando a Maki havia se tornado responsável para pegar um lote de armas contidas no clã Zenin, mas infelizmente ela acaba não tendo sorte, e as armas haviam sido pegas pela escola de Tóquio, pelo clã Zenin e pelo clã Kamo, após o tão inesperado selamento de Satoru Gojo, para ser algo como se fosse uma prevenção. E ao mesmo tempo, o antigo Zenin, ancião chamado Nobito, acabou falecendo e deixou a posse do clã para Megumi Fushiguro, e isso se devia por conta de um acordo. Caso Gojo fosse incapacitado ou totalmente derrotado, a posse do clã seria passada para o Megumi, que inclusive não queria aceitar o cargo de líder, mas pelo fato de ele ser alguém privilegiado por ser um usuário das 10 sombras e também por ter contato com os outros 2 clãs, isso contava como uma grande vantagem para a liderança de Megumi. E claro, após o filho direto de Nobito chamado Naoya ter as suas esperanças de ser o próximo líder da família serem totalmente esmagadas por esse fato, isso deixa extremamente irritado. Logo após isso, o alto escalão da família Zenin, que incluía até mesmo o pai de Maki, queriam elaborar um plano que não resultasse em uma imagem negativa para eles próprios. Eles resolveram que iriam executar Maki, Mai e Megumi por tentarem libertar Satoru Gojo do seu selamento. Logo após isso, Maki finalmente entra dentro da casa do seu clã e encontra Naoya, que acaba tendo uma conversa bem desagradável para o lado de Maki, e até mesmo a mãe de Maki estava presente, dizendo para Maki que ela deveria ao menos dar um orgulho à sua mãe uma vez na vida. Quando Maki vai em direção ao cofre da família, ela encontra o seu pai, e ao lado dele estava o corpo da sua irmã Mei, estando no chão e bastante ferida, e sem perder muito tempo, o pai de Maki, chamado Ogi Zenin, se prepara para lutar contra sua própria filha ao executar uma técnica secreta chamada emoção pela pétala decadente, uma técnica que envolve ele próprio e a sua espada. Técnica essa que consegue neutralizar expansões de domínio. Bem, Maki pode burlar essa técnica por conta que ela não possui uma expansão de domínio,
Mas o real problema é de que a energia dessa espada atinge automaticamente qualquer coisa quando a lâmina entra em contato com alguém. E apesar da Maki não possuir energia amaldiçoada, ela ainda tinha em suas mãos uma arma que continha essa energia. Entretanto, o grande trunfo é que essa espada absorve energia amaldiçoada e pode liberar conforme a vontade do seu usuário. De certa forma, Maki possuía uma vantagem na batalha, já que o seu plano se consistia em trocar alguns golpes diretos contra o seu pai. E ao decorrer dessa luta, ela usaria sua espada para absorver totalmente a energia do seu pai para que ela pudesse finalizá-lo por completo. Quando a luta começa, Maki consegue instantaneamente quebrar a espada do seu pai, mas para sua surpresa, seu pai ainda lhe havia causado dano com a sua técnica, o que acaba levando a sua derrota na batalha. Og Zenin logo pega Mei e Maki e a joga em uma sala de punição, onde lá elas seriam completamente devoradas pelas maldições que residiam lá dentro. Após isso, Mei vai diretamente para o rosto de Maki e a beija, e ambos acabam indo para um plano astral que tinha a imagem de uma praia. Quando a Maki se recompõe, é revelado que Mei pretendia se sacrificar para sua irmã Maki. No entanto, isso havia um motivo. Mei diz que ela acabou percebendo que gêmeos monozigóticos são praticamente considerados um ser só no mundo Jujutsu. É como se houvesse uma divisão de um só ser, e por conta disso a Mei estaria aprisionando todo o potencial escondido da Maki. De uma forma simples, uma precisa morrer para que essa maldição de gêmeos possa ser desfeita totalmente. Nesse caso, a poderosa restrição celestial que pode fornecer capacidades físicas e sentidos extremamente melhorados para Maki, em troca da sua falta de energia amaldiçoada que faz paralelo com Toji Fushiguro, foi completada totalmente por conta da morte da Mei, já que como a Mei era algo que limitava o crescimento de Maki, a única maneira era fazer com que ela se sacrificasse para potencializar a restrição celestial da Maki, fazendo com que a sua própria energia fosse totalmente extinta. E com isso feito, agora Maki poderia até mesmo ser considerada comparável ao Toji Fushiguro, visualmente, e também uma pessoa que será tão forte quanto ele futuramente. É então que vemos o pai de Maki, que estava perplexo, pois as maldições da sala haviam sumido, e nesse mesmo momento, ele sente um calafrio, algo que dizia a respeito sobre o medo que ele sentia contra Toji Fushiguro. Mas agora, esse medo era por conta da sua filha, e vendo que a sua filha representava um perigo, ele logo parte para cima dela para atacá-la com a sua técnica de chamas, mas é facilmente derrotado ao ter sua cabeça cortada por Maki. Depois disso, Maki se encontra com o esquadrão do clã Zenin, composto por indivíduos que não possuem energia amaldiçoada, mas que em troca fortaleceram as suas artes marciais. Mas isso acaba não sendo nenhum desafio para Maki, pois ela simplesmente acaba com todos eles utilizando as suas formas brutais. Depois desse massacre, logo aparece o esquadrão mais forte do clã Zenin, a elite do seu clã. Um integrante desse esquadrão acaba tentando matar Maki utilizando uma técnica de projetar pedras, mas é assassinado facilmente, enquanto o outro integrante tinha a habilidade de paralisar as coisas, tanto que o mesmo conseguiu paralisar Maki com o seu olhar, mas ela possuía tanta força física que a mesma resiste a essa paralisação e acaba destruindo os olhos do usuário. E após isso vemos Maki andando e segurando a cabeça do outro integrante do esquadrão. É então que Naoya Zenin, o líder dos feiticeiros de elite do seu clã, aparece na frente de Maki. E logo após nós vemos um pequeno flashback vindo de Naoya. Quando ele era criança, ele tinha um imenso respeito por Toji. Sua aparência e sua definição faziam ter respeito por ele, mas em comparação a Maki, ele não sentiu o mesmo. A luta então começa, Naoya aparentava estar na vantagem. Ele acertava vários golpes, enquanto Maki, por algum motivo em específico, começa a contar enquanto ele acerta seus golpes. Mesmo Maki sendo golpeada fortemente, ela ainda não desiste de citar números enquanto o desenvolvimento da luta acontece. Quando Naoya estava prestes a dar então seu último golpe, Maki ergue seu punho em direção a Naoya e fala que ela havia percebido a habilidade dele desde o momento em que ele começou a atacá-la. Habilidade essa que se consistia em se mover em 24 frames por segundo, e agora que Maki estava ciente disso, ela dá um tremendo golpe na Naoya e deixa o rosto dele totalmente desfigurado após o golpe. Após derrotar Naoya, Maki vai em direção à sua mãe com a intenção de enfrentá-la. A mãe de Maki diz para ela ir embora, mas Maki não a ouve e simplesmente derrama o sangue da sua própria mãe. Logo após esses acontecimentos, vemos Naoya, que mesmo estando com seu rosto deformado e totalmente machucado, sobreviveu à luta e se arrasta com toda a sua força para a porta de uma casa.
Logo depois vemos a mãe de Maki, que estava com a sua garganta cortada, mas inesperadamente ela estava carregando consigo uma faca, na intenção de levar Naoya com ela para a morte. Naoya, por sua total incapacidade de se mexer, acaba não revidando por não poder utilizar sua energia amaldiçoada, e é assim esfaqueado pela sua mãe. Bom pessoal, e assim o massacre de Maki contra o clã Zenin chega ao seu total final. Mas então, vocês curtiram o vídeo? O que acharam dele? Façam seus comentários, é uma grande alegria ver inscritos comentando e opinando sobre o vídeo, principalmente para aqueles que são fãs de carteirinha de Jujutsu Kaisen. Bom, sem dúvidas esse massacre ocorrido foi bem satisfatório. Se você quiser ver mais detalhadamente, a gente tem um vídeo aqui, provavelmente já passou em algum card ou vai estar aparecendo agora. Mas é isso galera, vou ficando nessa, até a próxima, fui, falou.